Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem fora da caixa. Ela mexe com as origens da vida, da consciência e até dos nossos mitos mais antigos. Tudo baseado no trabalho de Jan Van Wellen. É uma jornada que nos leva a lugares bem inesperados, viu? E tudo começa com aquela velha questão entre ciência e religião. Então, para começar, o material que a gente está analisando coloca um problema bem no centro da mesa. Pensa assim, de um lado, a ciência, super focada em explicar o como, sabe? O mecanismo do universo, como as coisas funcionam. E do outro lado, a religião, que tenta responder o porquê. Só que muitas vezes a resposta é algo como, por que a vontade de Deus? E pronto, a conversa acaba ali. Fica um vazio, né? Uma lacuna. E é justamente nesse vazio, nessa lacuna, que a história de hoje entra. A gente vai explorar uma possibilidade que, olha, desafia os dois lados. Tanto a ciência quanto a religião. É uma ideia que nos puxa para bem além do que a gente acha que sabe. Direto para umas alegações, no mínimo, extraordinárias. Ok, então vamos lá. Direto ao ponto, o primeiro conceito dessa teoria é de explodir a cabeça. A nossa história, ela não começou aqui. Na verdade, ela teria começado em outro lugar, um universo gêmeo do nosso, muito, mas muito antes do nosso sequer existir. A coisa fica ainda mais interessante. A teoria basicamente diz que não estamos sozinhos no cosmos, mas não do jeito que se imagina. Existiria um universo vizinho, um gêmeo feito de antimatéria, e teria sido lá que a vida piscou pela primeira vez. É como se fossem dois mundos, sabe? Conectados de alguma forma desde o comecinho de tudo. Tá, mas como é que a vida veio parar aqui então? Bom, segundo essa visão, o começo não foi nada poético. A vida lá, nesse universo de antimatéria, deu muito errado. Ela se corrompeu, se tornou predatória, e esse código genético podre, digamos assim, foi enviado para cá, para o nosso universo. Essa teria sido a semente da vida na Terra. O que explicaria por que a natureza é tão competitiva, né? Essa luta constante pela sobrevivência. E é aqui que a coisa muda de figura. A gente sai um pouco da cosmologia abstrata e aterrissa em algo bem mais familiar. A mitologia. Pensa comigo. Se a nossa biologia tem uma origem tão esquisita, o que seriam então os nossos mitos mais antigos? Seriam só historinhas para dormir? Ou seriam ecos, fragmentos de uma verdade cósmica muito maior? E quando a gente fala em mito, poucas figuras são tão poderosas quanto a esfinge, né? Aquele famoso decifra-me ou devoro-te. Não era só uma ameaça, era quase uma declaração de missão. Nesta análise, ela deixa de ser só um monstro de lenda para se tornar uma peça-chave num verdadeiro drama cósmico. Isso mesmo, a esfinge aqui não é um monstro, ela é um experimento. Uma criatura criada por engenharia genética, com um propósito bem claro e específico: dar um empurrão, forçar a evolução da própria consciência. E a prova disso estaria na própria forma dela. O corpo da esfinge era literalmente um mosaico genético, um quebra-cabeça. O corpo de leão, o rosto humano, as asas de águia, cada parte era de uma linhagem genética diferente. A missão dela era integrar tudo isso, fundir esses códigos para criar um novo nível de percepção, de consciência. Então, aquele famoso enigma não era um joguinho, era a programação dela rodando. Pensa num computador que consegue coletar todos os dados, 4 patas de manhã, 2 à tarde, 3 à noite. Mas não tem o software para processar e entender o que esses dados significam. O enigma era exatamente isso, a expressão máxima de uma mente que juntava os fatos, mas não conseguia conectá-los logicamente. E isso nos leva, claro, a outra peça do quebra-cabeça: Édipo. Se a esfinge era o experimento, Édipo foi talvez um resultado inesperado. Mas por que a resposta dele mudou o jogo? A explicação que essa teoria oferece é, se é que é possível, ainda mais surpreendente. A tragédia toda do Édipo, sabe? Matar o pai, casar com a mãe. Aqui não tem nada a ver com destino ou acaso. Segundo essa visão, foi tudo resultado de um jogo, uma aposta. Uma aposta entre seres de outra dimensão que basicamente manipulavam a vida humana por diversão, por esporte. Vamos ver a linha do tempo disso. Primeiro, a aposta é feita, lá em cima. Depois, um oráculo, que estaria sob o controle desses seres, lança a profecia. Cada passo na vida do Édipo, cada decisão, incluindo o encontro com a esfinge, era só uma peça se movendo num tabuleiro cósmico gigante. A tragédia da vida dele era, no fim das contas, a vitória de alguém nesse jogo. Só que a resposta do Édipo ao enigma não foi só uma resposta esperta,
Foi um divisor de águas. Foi o sinal de que um novo software mental tinha acabado de ser instalado na Terra. Uma nova consciência que conseguia fazer o que a esfinge não conseguia: ligar os pontos. E o mais curioso é que esse evento do mito parece ter um eco na ciência. Dá uma olhada nesse número aqui. Esse é o número aproximado de anos desde que o gene FOXP2 apareceu nos humanos. É o chamado gene da racionalidade, ligado à linguagem, ao pensamento complexo. A teoria que estamos vendo conecta a história do Édipo justamente a essa virada biológica. O mito seria uma metáfora para a ativação dessa nova capacidade nossa. Então a comparação fica bem clara, né? A esfinge era como um hardware antigo. Juntava os dados, mas não conseguia processar. Já a humanidade, depois de Édipo e com o gene FOXP2 ativado, seria a versão atualizada, o sistema que agora consegue finalmente encontrar a lógica que conecta toda a informação. E essa nova habilidade não é só para resolver enigmas, claro. Dentro dessa visão cósmica, ela nos dá uma missão, um propósito único e sinceramente bem profundo. Uma responsabilidade que nenhuma outra criatura teria. E que missão seria essa? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente herda aquele código podre, problemático. Segundo, desenvolve a racionalidade. Terceiro, e aqui que está o pulo do gato, temos que usar essa razão para nos tornarmos nossos próprios engenheiros genéticos. Não no laboratório, mas com a nossa consciência. E o objetivo final? Criar novas virtudes, como a gentileza, para consertar ativamente aquela programação predatória do começo de tudo. Essa citação do Jean Van Allen resume perfeitamente a ideia. Pensa assim, um leão vai ser sempre um leão. Ele está preso na sua natureza. Até aqueles seres cósmicos da história estariam presos nos seus joguinhos. Mas nós, humanos, não. A gente tem uma escolha. O nosso eu, a nossa consciência, pode decidir o que vai ser. Nós podemos evoluir. Essa é a grande diferença. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se essa teoria tiver um pingo de verdade, a nossa existência não é um acidente. A gente seria o resultado de um experimento cósmico que sim deu errado, mas ao mesmo tempo seríamos a única esperança de consertar tudo. Será que a consciência humana é, no fim das contas, a cura para um universo quebrado? Fica aí a reflexão.